Olá, está no ar mais um Memórias do Poder Legislativo, um programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje você vai conhecer um pouco mais da trajetória de André Matarazzo, ex-vereador de São Paulo e também líder da bancada do PSDB na Câmara de São Paulo. Falamos um pouquinho do começo, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Queria que o senhor começasse nos contando como foi o começo dessa trajetória pública e política. Carla, bom, primeiro obrigado pela associação, pela Assembleia Legislativa e por vocês do programa, por terem me convidado. Para mim é um prazer, porque acho que a gente fala, quer dizer, o que fica aqui é um pouco da história do nosso Estado e daqueles que trabalharam pelo Estado, para o Estado, né? Minha trajetória foi muito interessante, porque eu venho de uma família de industriais e comecei minha vida como empresa privada, na empresa da minha família, até em 95, 94, quando fizemos a campanha do presidente Fernando Henrique. No final, o governador Mário Covas me convidou, estava o Estado numa situação muito difícil, né? O Estado estava complicado, me convidou para administrar, para ser presidente da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, que na época era a terceira maior empresa do Brasil, a maior companhia energética fora a Eletrobras, e estava literalmente quebrada, né? Com usinas inconcluídas. E, então, essa foi minha primeira posição no Executivo. Eu já tinha tido uma rápida passagem por governo com o professor José Goldenberg, que foi quem me levou para a vida pública, vamos dizer, quando ele foi ministro da Educação e ministro da Saúde no governo Collor. Fui assessor especial dele, foi o meu primeiro contato aí com o governo. Depois também passei um ano no governo Itamar Franco, como secretário executivo como secretário de Política Industrial do Ministério de Indústria e Comércio, mas o meu primeiro cargo executivo mesmo foi como presidente da CESP, convidado pelo governador Mário Covas. O senhor citou que a empresa passava por maus momentos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse desafio, né? Foi um desafio extraordinário. Primeiro, por ser minha primeira experiência numa empresa pública, e eu percebi que ela era um misto, né, de empresa estatal, mas uma empresa com ações cotadas na Bolsa daqui e na Bolsa em Nova York. A empresa que fazia aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a geração de energia com suas usinas, a transmissão de energia com as linhas, né, e a distribuição de energia para 228 municípios, me lembro bem, nessa época. E depois vendia também energia para a Eletropaulo e vendia energia para a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, que pertencia à CESP, como a Comgás pertencia à CESP também. Bom, feito o diagnóstico da situação que estava o Estado, que estava a companhia, o governador Covas autorizou a fazer a privatização. Então foi uma experiência muito fascinante. Primeiro, por fazer a reestruturação de uma companhia daquele tamanho, que estava muito mal, e olha, nós fizemos ela integralmente com os profissionais da casa. Só usamos uma consultoria externa, que foi para a implementação do programa de qualidade total, que foi feita com o professor Falcone. O resto, uma diretoria que o Covas me autorizou, que já foi uma inovação. Ele me falou: os diretores você escolhe, eu não quero loteamento mais na companhia, porque realmente quando nós chegamos eram 9 CESPs diferentes, cada diretoria era de um partido. Então, nós fizemos uma reestruturação impressionante de redução de custos da empresa, de adequação do quadro de profissionais, com a saída da mão de obra contratada, com a saída do pessoal que já estava aposentado, do pessoal que era comissionado, estava em outros estados há mais de 10 anos fora da companhia, enfim. E conseguimos concluir as 5 usinas que estavam incompletas, inclusive a usina de Porto Primavera, que é uma das maiores do estado. Arrumamos a distribuição com profissionais, que eu sempre falo, foi a minha primeira experiência numa empresa estatal, eu vou te dizer, foi o melhor corpo profissional que eu encontrei, que eu já trabalhei, né? E uma diretoria altamente qualificada, entre eles estava o Mauro Arce, que depois foi secretário de Energia de São Paulo, Wilson Ferreira. Na época ele tinha 28 anos de idade, era o diretor de distribuição, hoje ele é presidente da Eletrobras. Enfim, teve vários
vários profissionais, o Guilherme Toledo, que foi diretor financeiro, depois foi presidente da CESP, e não trouxe ninguém de fora. De fora, só o diretor financeiro veio da empresa, de fora da empresa, e o diretor de meio ambiente, né, e que fizeram um trabalho espetacular. Depois ela foi privatizada, a CPFL foi privatizada, a Comgás foi privatizada. Para você ter uma ideia, a Comgás hoje tem 8 vezes ou 7 vezes o tamanho que ela tinha ao ser privatizada. Quer dizer, quando você tirou as amarras do poder público ou do governo, ela pôde se desenvolver. A mesma coisa a CPFL e depois a CESP, que foi vendida, ela foi dividida, a distribuição foi vendida para um grupo, a transmissão para outro e tal. Então, esse foi minha primeira passagem por 3 anos. 4 anos, na verdade, no governo do Mário Covas, mas no último ano eu acumulei a presidência do Conselho de Administração da CESP, Eletropaulo e das outras, e a Secretaria de Energia, que ele me convidou para assumir a Secretaria de Energia. Então foi um ano também muito interessante. Trabalhar com o Covas foi uma extraordinária experiência, porque eu acho que ele foi um grande inovador. Tudo isso que o pessoal está falando agora, choque de gestão, papapá, e então, o Covas era um político de uma capacidade extraordinária política, né, e um gestor muito pragmático. Era um engenheiro politécnico, né, então conseguiu fazer uma transformação no estado de São Paulo, e acho que transformou inclusive a cultura da gestão do estado, né. Então, essa foi a minha primeira posição. Aí depois, dentro desse período, no segundo governo do Fernando Henrique, ele me convidou para ser ministro de comunicação social dele. Então aí eu assumi como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Posso te dizer que foi uma experiência fascinante trabalhar com o Fernando Henrique. Foi eu sempre digo, um PhD em Sociologia Política feita ao vivo, né? Porque passava praticamente 24 horas por dia, essa área de comunicação social estava muito ligada a ele. Foi quando eu também pude conhecer Brasília, né, com detalhes, como é que funciona o poder em Brasília, conviver com ministros também da mais alta qualidade, desde o Pedro Malão, o Zé Serra, Paulo Renato, a própria Ruth Cardoso, o Vilmar Farias, e uma série de pessoas que fizeram história. Eu sempre digo, escreveram história do país, para mim, um dos governos mais extraordinários do Brasil. E no último ano, o Fernando Henrique me convidou para assumir a Embaixada do Brasil em Roma. Isso foi uma coisa completamente diferente para mim, mas foi extraordinário e emocionante. Primeiro, porque é emocionante eu que venho de uma família que imigrou da Itália no final do século XIX, 1886, né, você voltar para a Itália representando o país que nos acolheu, né? E na época também a Itália passava por uma revisão um pouco sobre os imigrantes. E a minha família lá é um pouco o símbolo da imigração bem-sucedida, né? E ao mesmo tempo era o presidente da República, o Ciampi, na época, que é uma referência moral na Europa. E era o primeiro ano do governo Berlusconi, que também era uma mudança drástica na cultura política daquele período. Era o antipolítico, né? E foi o ano que foi implantado o euro na Europa. Então eu posso dizer que eu tive, além de conviver com a minha família lá, que foi extraordinário, representando o Brasil, foi como assistir também o nascimento de uma nova grande nação, que foi a Comunidade Europeia, com a implantação do euro. Foi uma experiência... Uma época importantíssima. Foi fascinante, foram, diria, dos 2 anos mais interessantes que eu posso dizer da minha vida, né? Primeiro por ter, quando eu, por exemplo, voltei para a cidade onde eu vou sempre, a cidade de onde veio a minha família, que é Castellabate, que é a cidade também do Cláudio Lembo, era a cidade do Pinotti, também, professor Pinotti, e, puxa, fizeram um feriado na cidade, as escolas todas na rua, me recebeu o embaixador brasileiro e italiano, porque eu tenho cidadania italiana, né, voltando a Castellabate,
que é uma cidade medieval de 8 mil, 9 mil habitantes. Aliás, desde aquela época continua a mesma população. Fala-se muito português lá, porque o meu bisavô acabou trazendo, acho que foram cerca de 2 mil habitantes de Castelo Abate que acabaram vindo para o Brasil trabalhar nas empresas Matarazzo. Então isso foi muito interessante, foi um ciclo muito interessante. Foram 3 cargos distintos, né? Presidente da CESP, depois ministro e embaixador. O que cada um deles fascinou mais ou teve de mais desafiador? Olha, eu posso te dizer que todos muito interessantes. A presidência da CESP foi justamente o desafio de você fazer a transformação de uma empresa estatal, né, recuperá-la. E eu aprendi e vi, primeiro que não são coisas comparáveis, onde todo mundo vem com essa história, porque no setor privado é assim, não, são animais diferentes, né? Mas o mais importante é você ver que o Estado pode ser eficiente se você tem condições. O Covas mostrou isso. Eu não acho que o Estado tenha que fazer determinadas coisas, ao contrário, ele só deve fazer aquilo que ninguém quer fazer e que são coisas essenciais. Mas, de maneira geral, a gestão pública, ela pode ser competente, pode ser eficiente, pode ser séria. Então isso foi um lugar comum no governo Fernando Henrique e no governo Mário Covas. Na Secretaria de Comunicação, no Ministério, posso dizer 2 coisas interessantes. Que a minha praia não é Brasília, eu gosto de sentir as coisas acontecendo, e a experiência fascinante como eu falei, do PhD em Sociologia Política, convivendo com o Fernando Henrique, tudo aquilo que ele fez no país. E a experiência da Itália, isso que você assistir, junto com o presidente da República, a assinatura do euro, o primeiro dia da República Italiana, por exemplo, que foi em julho, o primeiro desfile da República Italiana com todas as comitivas, ou os exércitos que vieram dos diversos países da União Europeia. Então você percebia pelos aplausos, inclusive, os países que a Itália tinha mais simpatia ou menos simpatia, que são menos simpatia em função de heranças de guerra e de todas essas coisas. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção na Itália e que foi um aprendizado para cá? Por exemplo, a questão de terceira idade, ou das pessoas mais velhas. 1 em cada 4 italianos hoje tem mais de 60 anos. No Brasil, você nunca pensa nisso. Aqui é um país onde você tem hoje quase uma ONG por criança. Todo mundo quer fazer os projetos sociais para as crianças e tal, e que foi necessário, e é necessário, sem dúvida nenhuma. Mas lá me chamou muito a atenção um dia que eu estava vendo na televisão, eu ouvi um pessoal xingando o prefeito de Roma, que ia fazer uma escola nova. Eu falei, mas isso para nós é uma aberração, né? Parece que está levando um chute no ouvido. E aí eu vi as pessoas falando, vai fazer o quê com escola? Que aqui você não tem mais crianças, o que nós precisamos são ambientes para as pessoas mais velhas, são empregos para os mais velhos, capacitação e qualificação para os mais velhos. E realmente você tem uma prioridade muito grande para as pessoas maduras, que são a história do lugar, são a história do país, são a experiência que a gente vive, ela tem que ser transferida, e é uma forma que os europeus, por terem uma população mais envelhecida, já terem passado pelo bônus demográfico, eles transmitem isso. Isso foi uma experiência muito interessante, depois na prefeitura me fez olhar muito para isso, numa cidade como São Paulo, que está envelhecendo rapidamente, as pessoas não percebem. A Itália, para você ter uma ideia, tem 20 cidades que há mais de 25 anos não nasce ninguém. Não nascem crianças. Então, por exemplo, isso também chamou a atenção. Eu vi uma vez um jornal da cidade de Ponza, a manchete era "Nasceu um menino em Ponza". Eu falei, puxa, mas o que deve ter acontecido? O que tem esse menino? Eu falei, nada, porque há X anos não nascia um menino, né? Então, da mesma coisa como na Europa toda, aliás, você pega na Itália também era uma coisa muito gritante. Quando acontece um assassinato, é manchete de primeira página de todos os jornais, né? E você sempre acha que tem uma... Não, para eles é uma aberração alguém ser assassinado. Por quê? Porque a Itália, o ano passado, eu acho 2016, se não me engano, morreram cerca de 540 pessoas assassinadas na Itália inteira. Tudo bem, tem 55 milhões de habitantes, mas é um índice
baixinho comparado ao que nós estamos acostumados. Então, esse período lá me fez ver como nós estamos ficando para trás e como nós temos muito a aprender com alguns países que já passaram pelo que nós já passamos. Então, isso também foram coisas que me chamaram a atenção, né? E que ficam na memória da gente e nos servem como um aprendizado. Para mim foi muito importante, muito interessante, principalmente nos cargos que eu ocupei depois, né, essas experiências. A gente falou um pouquinho da esfera estadual e federal, e esses aprendizados, essas experiências, né, elas servem como inspiração para serem aplicadas em qualquer lugar, tanto na prefeitura, no estado... Acho. Você enfim. sabe o que eu acho? É que você, para o setor público, você tem que fazer carreira, como qualquer profissão. Você que é jornalista, você não saiu da faculdade e veio apresentar um programa de televisão ou editar um jornal, né? Você começou a trabalhar lá na redação, depois você foi como foca, fazer matérias de pouca importância para o pessoal ver como você passou pela edição tal, e chegou onde você está. O setor público, isso eu vi, que eu vim do setor privado, é completamente diferente. Então, quando você lida com a burocracia, primeiro você desmistifica coisas, que tudo é ruim, todo mundo é corrupto. Não é verdade, ao contrário, a administração pública tem muita gente competente e eu diria que, num certo sentido, tanto quanto ou mais do que na empresa privada. A diferença é que na empresa privada os excessos você pode tirar. No Estado, nem sempre, em função de lei de estabilidade, todas essas coisas. Mas, por outro lado, no Estado você também pode não levar a gente para cargos em comissão, aproveitando pessoas da casa que ninguém gosta de fazer isso, porque a cultura no Brasil é muito ruim e a valorização do profissional público, quando eu digo valorização, é capacitação, qualificação, o adornamento dele com cursos, etc., não é feito. Então você reclama muitas vezes que o cara não é bom porque não deram oportunidade dele fazer curso, não valorizaram ele, ao contrário, quando chega um ministro novo, secretário novo, já nos principais cargos já traz o grupo dele, né, que está errado. Então isso foi muito importante. E essa experiência pública, quanto mais você tem, mais fácil fica você fazer diagnósticos, você entender o porquê das coisas e resolver problemas com rapidez. A formação do senhor é administração de empresas e tem essa experiência aí nas empresas públicas também, né? O que é preciso para melhorar a gestão pública? Eu acho que várias coisas. Primeiro, eu acho que a legislação da estabilidade aqui ela não é boa, na forma como é feita. Nem vou dizer que não precise, mas ela precisaria ser modificada. Eu acho que falta isso que eu estava dizendo antes, de você ter um treinamento mais adequado para as pessoas. Eu acho que você vai precisar ter agora o funcionário público 4.0. Não adianta as pessoas continuarem. Isso eu via muito na prefeitura, quando eu fui secretário, quando eu fui para a prefeitura, eu quis começar como subprefeito. Por quê? Porque eu já tinha entendido que o setor público é muito diferente do privado, você precisa conhecer. Eu queria entender como é que a estrutura da ponta funcionava, né? Para um dia você poder comandar, você tem que saber como é que funciona. Então, a subprefeitura, eu via o pessoal, sabia lá fazer as pastas com os processos. E eu me lembro que um certo dia, eu era subprefeito da Sé, na gestão do Serra. Eu fui fazer, pararam os processos todos. Eu falei, mas por que não está andando os processos? Ah, porque acabaram as pastas L de plástico. Falei, bom, põe com outra capa, não pode, tem que ser aquela capa plástico. Não, mas isso não é culpa do funcionário, isso é culpa... Eu sempre falo, o meu bisavô ensinava o seguinte, quando você tem alguém que fez uma coisa errada, o culpado é o chefe, porque é de cima para baixo a linha de comando, né? E se o cara de cima ouve o cara de baixo, ele vai ajustar a coisa, porque quem sabe onde é que o calo está apertando é o cara que está atendendo a população, que mexe com o dia a dia, e você tem que ouvir essas pessoas. Essas pessoas é que te dão, inclusive, as melhores soluções para você melhorar procedimentos, facilitar procedimentos. Então, eu via isso daí. Então, hoje, foi em 2005, né? Hoje, em 2018, se você for olhar, mudaram pouquíssimos os procedimentos na prefeitura, né? O poder público precisa de uma revolução tecnológica no hardware,
nos softwares e principalmente na qualificação e capacitação dos seus profissionais. Claro, você tem que ter pessoas com perfil adequado para as novas profissões, para a nova forma de trabalhar. Ninguém tem dúvidas que acho que a longo prazo você vai ter muito menos empregos. Por quê? Profissões repetitivas, os robôs vão ocupar. Então, as pessoas vão precisar usar a cabeça. São as profissões criativas. Então, toda a educação já devia ser direcionada para lá. Se você for numa escola hoje, pública, nossa, você vai ver que é aquele mesmo formato da escola prussiana do século XIX, de 1800, que é uma carteira atrás da outra, o currículo universal, seja para quem for, e tem algumas mudanças agora, nesse ano, foram feitas, essa coisa de currículo. O professor lá na frente falando, todo mundo quieto, tendo que obedecer. Aí o que acontece? Tem evasão escolar enorme e tal. Este modelo é o modelo que o meu avô estudava. Só que na época do meu avô não tinha o smartphone nem o celular. Como é que você prende a atenção de um jovem hoje, né, com um professor muitas vezes mal qualificado, mal capacitado, falando lá na frente, quando ele tem toda a informação já aqui na mão dele, tem diversão, jogo eletrônico, etc. O que é mais lúdico, ficar na rua ou ficar dentro de uma sala, muitas vezes mal arrumada, mal ajambrada? Então, tanto que você vê que as escolas hoje, o conceito moderno, são escolas, nem sempre a aula é na mesma sala de aula. Você vai para a sala de aula de determinadas matérias porque ela é feita naquele formato, ou a aula é ao vivo nos museus, não sei o quê. A cultura e a educação se aproximaram muito porque faz parte da formação. Então as escolas hoje, a meu ver, aqui continuam preparando as pessoas para serem empregados. Quando eu ia para a escola, o currículo era feito assim, para o cara que queria ser diretor de empresa ou queria ser gerente de banco, etc. Quando o jovem atual, ele quer ser dono do próprio nariz, ele quer ter a produtora de vídeo e a economia criativa, que são as atividades que usam muito a criatividade, elas hoje são geradoras de renda muito grandes, né? Então, se direcionar o jovem para isso, inclusive para aquele que vai para o setor público. Como é que pode hoje você ter um fiscal que vai num lugar, ele define que vai fiscalizar uma obra, ele escolhe a obra que ele vai fiscalizar e vai lá com aquela como é que chama, aquela tabuleta com os papéis, o grampo lá, prancheta, né? A prancheta com caneta Bic amarrada num cordão de algodão, e aí fica lá anotando a medida. Quando você tem treino eletrônica, você tem foto, você tem tudo. Inclusive a informatização, ela elimina a corrupção, né? Isso é um fato. Então, essas mudanças do setor público precisam urgente, porque hoje você tem no Brasil um Estado que ele tem, eu diria, custo alemão e qualidade cubana. Ou seja, um custo altíssimo com uma qualidade de serviço péssimo. Se você perguntar aqui para todo mundo que está aqui dentro se ele acha que tem um bom serviço na cidade ou no Estado, não tem, porque ele é mal prestado e é caríssimo quando você olha o cômputo total. Você tem um Estado gigantesco, onde o funcionário nem sempre ganha bem, muito pelo contrário, a qualidade do serviço é ruim e o Estado gasta uma fortuna. Então você está perdendo em toda a cadeia. Isso vai ter que mudar, mas só muda através de formação, qualificação, treinamento. Na opinião do senhor, a educação não acompanhou aí as tecnologias e nem respeitou a criatividade, que vai evoluindo, claro, ao longo do tempo. Ao contrário, a educação brasileira, acho que a educação brasileira, eu diria que é o principal mal que hoje é o principal ponto que levou o país a não conseguir ter o desenvolvimento que poderia ter tido. Você tem o Brasil, país com um potencial gigantesco, uma população jovem, que agora está deixando de ser tão jovem, que perdeu esse período em função da falta de educação e da falta falta de ser dada prioridade à cultura também. Que a educação, ela forma, a cultura transforma. É o principal pilar aí de desenvolvimento e transformação? Não tem a menor dúvida. Como é que você vai para a inovação, para a ciência e tecnologia sem ter uma boa base de formação? Como é que se pode? Isso aí é alavanca para a criatividade do jovem. Você vai para a periferia de São Paulo, você olha a quantidade
de talentos que você encontra por lá, na periferia. E você vê que por que não se sobressaem? Não se sobressaem porque não tem oportunidade. A oportunidade é um pequeno empurrão. Eu sempre digo que o brasileiro que sai dessas regiões pobres, que a gente vê que se sobressaem, eles têm um valor extraordinário, porque infelizmente nada ajuda a valorizar esse talento, né? O Brasil rema contra o desenvolvimento de talentos pela falta de investimento na educação e na cultura. E uma cultura política completamente defasada no tempo, no espaço, antiga, né? Com culto ainda à personalidade, né? E de certa forma, está levando o país ao que nós estamos assistindo. Infelizmente. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Chega ao fim agora a primeira parte do programa Memórias do Poder Legislativo com o político André Matarazzo. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.